Avançamos para a lição da terça-feira, onde vamos considerar o testemunho involuntário de Pilatos. É muito interessante isso, irmãos, porque há um contraste aqui que de cara nos chama a atenção. O governador pagão romano Pilatos se convenceu da inocência de Cristo, de que ele era um ser diferente, em contraste com o endurecido coração dos líderes da nação judaica, dos seus líderes espirituais, dos sacerdotes, escribas e fariseus, que endureceram o coração e viram nele um embusteiro, um enganador. Que coisa interessante. Alguém de fora teve uma percepção muito mais clara e verdadeira de quem era Jesus em relação aos que estavam dentro. E eu fico pensando nisto e fico pensando, irmãos, será que a compreensão que eu tenho de Cristo Jesus é a compreensão que a palavra de Deus me apresenta? É minha compreensão compatível com a revelação das Sagradas Escrituras, tanto as profecias do Antigo Testamento como os registros dos Evangelhos? É assim que está em meu coração o que creio e penso a respeito de Jesus? Que seja assim para nós, irmãos. É muito interessante que João registra várias vezes em que, em determinadas circunstâncias e diversas circunstâncias, houve ou por palavra de alguém, de forma positiva até, não só as negativas, houve uma tentativa de apressamento do tempo em que Jesus deveria cumprir o seu ministério, ou o tempo de sua glorificação, que era o tempo do seu sacrifício. E várias vezes Jesus disse, olha, não é chegada a minha hora, lá no milagre de Caná, depois João 7, quando subiam para a festa, os irmãos de Jesus queriam que ele se apresentasse, não é chegada a minha hora. Então várias vezes se repete isso no Evangelho de João. E esta repetição, ela tem um significado, porque nós estudamos isso várias vezes no Evangelho de Marcos, a conexão do cumprimento fiel da profecia de Daniel 9 com o batismo de Jesus, a unção do Messias, que é o seu batismo, com o seu sacrifício a metade da semana. Então havia um tempo profetizado em Daniel 26 e 27, em que o Messias seria assim declarado, e um tempo exato na profecia em que ele cumpriria o propósito da sua vinda, que era o sacrifício. E Jesus, ele se desviou destas situações embaraçosas e que poderiam ter apressado e, portanto, levado a um descumprimento da profecia. Olha que coisa interessante. E João, então, ele também registra as várias tentativas que o povo judeu, os evangelhos, não só João, Mateus e Lucas também registram isso, Marcos, em que houve uma tentativa de tirar a vida de Jesus. Mas em Pilatos, na hora certa, já chegando o dia do seu sacrifício, Jesus se dá a conhecer também a Pilatos. E quando Pilatos pergunta para ele, você é rei? Só você está dizendo. Ele fica na evasiva e Pilatos aperta a pergunta e diz, olha, eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos faz a grande pergunta, mas o que é a verdade? Pilatos era um homem que estava em busca da verdade. E Jesus se apresenta a ele como sendo a verdade. Essa não foi a primeira vez que Jesus se apresentou sendo a verdade. Nós vamos ver aqui na lição de amanhã o testemunho de Tomé, e vou voltar a esse assunto, mas diante da busca de Pilatos acerca da verdade, Jesus não precisou declarar a ele toda a verdade. Ele simplesmente, apresentando-se diante de Pilatos, ele produziu em Pilatos o convencimento de que era uma pessoa diferente. Pilatos imaginava naquela sexta-feira cumprir a sua obrigação, despachar aquela comitiva dos líderes judeus, dar a sentença de morte e seguir o seu dia com tranquilidade, mas ele foi impactado quando conheceu a Jesus, o seu porte, o seu semblante, a sua serenidade, ele era diferente. E é interessante que Mateus 27, 19 registra que a esposa de Pilatos, cujo nome não temos registrado na Bíblia, ela mandou um recado
ao seu marido dizendo: olha, não te envolvas na questão deste justo, porque por causa dele muito sofri em um sonho, mesmo com o testemunho de sua esposa, e tendo ele próprio, ele mesmo, a convicção e certeza de que Jesus era inocente, e ele afirma isso por 3 vezes. Pilatos afirma a inocência de Jesus. 19:4, 19:6 e 18:38. 3 vezes ele afirma a inocência de Jesus. Mas, mesmo tendo convicção da inocência de Cristo, mesmo tendo convicção de que ele era diferente, ele estava diante de alguém com um porte principesco, um porte real, ele impressionou a Pilatos, mas Pilatos traiu a sua consciência. Traiu a sua consciência por conveniência, por pressão. Eu fico pensando, irmãos, quantas vezes na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã, nós também temos traído a nossa consciência, temos traído a Deus e pecado diante de Deus por conveniência social, por comodismo, por pressão da maioria que nos pressionam a um determinado comportamento, para nós pensarmos. E finalmente, irmãos, ainda quero trazer como um ponto de reflexão, que apesar desse reconhecimento de Pilatos acerca de Jesus e de sua inocência, ele, com um gesto físico, ele lava as suas mãos. Pede uma vasilha, ele lava as suas mãos, mas ele não conseguiu lavar a sua consciência. É-nos dito que Pilatos viveu um resto de vida atormentado, e registra-se que ele atentou contra a própria vida, que ele morreu por suicídio. Sabe, queridos irmãos, mesmo tendo convicção da inocência de Cristo, mesmo tendo convicção de que ele estava diferente de alguém diferente, mesmo recebendo o testemunho de Cristo de que ele tinha poderes maiores do que os poderes de Pilatos, maiores do que os poderes daqueles que o levaram, mesmo testemunhando diante de Pilatos, muitas vezes com o seu silêncio ou com as suas curtas respostas, aquele homem traiu a sua consciência e rejeitou a Jesus. Queridos irmãos, queridos amigos, qual é nossa resposta diante de tantas evidências que nos são demonstradas? Nós vamos voltar a esse ponto também na sexta-feira, mas guarde essa pergunta no seu coração. E com ela nós colocamos aqui um ponto final na lição da terça-feira.